Hoje iniciamos uma nova série de mensagens, então, que tem por base o livro de Atos. E como o nome do livro indica, o que nós vamos falar é sobre os atos que os apóstolos praticaram. O livro de Atos não é mais do que a descrição pormenorizada, pelo menos, daquilo que Deus quer que nós saibamos. Porque houve muitos mais. Nós vamos ver que há coisas que não estão claras, nem no livro de Atos, nem depois nas epístolas. Mas aquilo que Deus, que Deus queria que se soubesse, escrito. Em cada uma dessas séries nós vamos recordar então quais são os pilares. Pilares é que nós devemos ter como igreja, se queremos ser uma igreja tocada pela presença de Deus. E também vamos ver que se há pilares que não estão desenvolvidos em nós, é muito provável que nós estejamos a fechar o coração para essas áreas que deviam ser moldadas e que nós não estamos a deixar que sejam moldadas pelo Espírito Santo. Então, é descobrir como é que nós podemos ser a igreja que nós fomos projetada a ser. Porque nós já fomos projetados a ser um género de igreja, que é a igreja de Cristo. Tudo o que não for a igreja de Cristo são projeções irrealistas daquilo que nós deveríamos ser. Nós percorremos, nós corremos atrás, mas que nunca será aquilo que nós fomos projetados a ser. E enquanto nós não formos aquilo que nós fomos projetados a ser, sabem qual é que vai ser o problema? Nunca estaremos satisfeitos. Quando nós não somos aquilo que a nossa identidade diz que nós somos, quando nós não exercemos aquilo que nós fomos projetados para exercer, nós vamos multiplicar-nos a fazer obra, a percorrer atrás, e no final do dia estaremos cansados e a dizer que não foi suficiente. Nunca estaremos satisfeitos. Então, o texto que hoje vos trago é, no fundo, a definição daquilo que deve ser a igreja. Ao longo do ano, nós vamos ver como é que isso se vai multiplicar e como é que isso vai aplicar na prática. Mas, neste texto, nós temos uma definição muito clara de quais são os pilares que devem mover a igreja, e se esses pilares forem aceitos, praticados, então vai-se multiplicar as características da igreja. Como homens e mulheres, nós somos inundados por esperanças e por narrativas que a maior parte delas não são corretas. Nós somos inundados por narrativas que não são verdadeiras, mas que nós assumimos como verdadeiras porque não respeitam aquilo que nós gostaríamos de praticar. Ou aquilo que nós praticamos e não temos como justificar. Deixem-me dar 2 exemplos que todos vivemos esta semana. Há muitos outros, eu vou só pegar em 2 exemplos que foram vividos esta semana e que todos nós passamos por eles. Todos nós tivemos que enfrentar e tomar decisões sobre essas narrativas. A primeira narrativa é o Carnaval. A celebração do Carnaval. E um dos ditos mais populares do Carnaval, que é: no Carnaval ninguém leva a mal. Eu gostava de saber na Bíblia qual é o versículo que diz que há algum momento da nossa vida em que nós podemos pôr em pausa os nossos valores porque Deus não vai levar a mal. O Carnaval é aquele momento em que, como está instituído na sociedade que não há problema, então as pessoas podem ir aos excessos. Podem beber demais, podem colocar os olhos onde normalmente não colocariam num dia normal, podem colocar o coração onde não colocariam se estivessem no seu lugar de trabalho. Então usa-se um dia muito particular para dar aso àquilo que é a carnalidade do ser humano. Só que essa narrativa o que permite é que os nossos desejos carnais tenham uma resposta imediata sem que haja julgamento. Mas nós sabemos à partida que são valores que não são corretos, por isso é que só os praticamos no Carnaval. Porque ninguém vai julgar. Porque todos fazem a mesma coisa. Mas, tenho que vos dizer, beber para o lado, dar via livre à imoralidade, cantar músicas que caluniam a obra de Deus,
E podia continuar, está dentro da lista daqueles que são considerados injustos e que não herdarão o reino. Dúvidas podem ler 1 Coríntios 6, 9 e 10. Outra narrativa que nós fomos confrontados esta semana, para quem não aprendeu, é a 1 Coríntios 6, 9 e 10. A segunda narrativa que nós fomos inundados esta semana foi com a narrativa do São Valentim, o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados devia celebrar o amor entre duas pessoas. Então foram buscar o terceiro, foi Valentim. Hoje, quando falamos em Dia dos Namorados, se formos ao grego, tem várias anos de amor. E o amor que se celebra hoje é o amor-paixão entre duas pessoas, eros. Mas a pessoa que foram buscar não tem nada a ver com eros. São Valentim foi morto no dia 14 de fevereiro de 270. Estranho que no dia em que se celebra o amor apaixonado entre duas pessoas, se vai buscar a morte de alguém. Valentim era um padre que vivia no Império Romano e na altura de grande perseguição durante o Império Cláudio, os cristãos foram presos. E Valentim foi um deles, foi preso porque proclamava o nome de Cristo. E o que Cláudio queria era que todos os cristãos pudessem prestar cultos aos outros deuses, inclusivamente ao imperador. E muitos cristãos negaram, então a perseguição foi atroz, Valentim foi um deles. Só que Valentim tinha era como sendo um santo, tinha uma grande santidade. Então ele teve um tratamento especial e foi chamado à presença do imperador. E quando chegou à presença do imperador, o imperador perguntou-lhe porque é que ele se rejeitava a adorar outros deuses, que não o Deus. Disse que se negava porque não havia ninguém que pudesse ser Senhor da sua vida, que não fosse Cristo. Só Cristo era Senhor e Salvador. Agora, se o imperador conseguisse ao culto do imperador, então o que ele fez foi pediu a Astério, um nobre de Roma, que levasse Valentim para a sua casa e convencesse a adorar outros deuses, porque se ele... E quando chegou à casa de Astério, realmente houve uma transformação, mas não foi de Valentim. Astério tinha uma filha que era cega, e isso moveu de tal compaixão Valentim que ele clamou a Deus pela cura desta filha de Astério, e ela foi curada, e toda a casa se converteu ao cristianismo. E quando Cláudio soube daquilo que tinha acontecido, Cláudio ficou cheio de ira, e então mandou degolar Valentim no dia 14 de fevereiro de 270. E para nós é muito fácil pegar em imagens ou figuras do passado, transformar a história e adaptá-las àquilo que nós queremos. Mas Valentim não é exemplo de amor eros, não é exemplo de consumismo. Valentim é exemplo de amor maior, amor ágape, amor total, dádiva total. Hoje temos a facilidade de transformar as narrativas que vêm ao nosso encontro e adaptá-las às nossas necessidades. Mas esquecemos que no original a mensagem que elas traziam eram muito maiores do que aquilo que nós hoje reduzimos. Hoje pergunto-te, que narrativas tens tu na tua vida que foram transformadas e que tu tentas adaptar à tua vida para ficares em paz contigo, mesmo sabendo que não estás em paz com Deus? Nós somos filhos de Deus, amados. E quando aquelas pessoas em Atos ouviram Pedro e os apóstolos falar, elas compreenderam que tinham
pertenciam a um povo que tinha feito um erro crasso. Eles tinham mandado à morte o Filho de Deus. Eles tinham estado diante do Filho de Deus, o Filho vivo, do Deus vivo. E eles não o tinham aceito, não tinham aceito aquilo que ele tinha para lhes dar. Pelo contrário, tinham-no mandado crucificar. E a beleza daquilo que lemos no texto de hoje é que, e é consequência do texto anterior que nós vamos ver durante este ano, é que Pedro mesmo assim vai lhe dizer, apesar disso, aqueles que vocês mataram é aquele que tem poder para vos salvar. Aquele que vocês negaram é aquele que tem poder para vos dar vida extraordinária. E as pessoas querem saber como é que isso pode acontecer. Tomados daquele temor, daquilo que tinha acontecido, da consciência daquilo que tinha acontecido. Eles querem saber como é que nós podemos alcançar essa vida que tu nos falas. Como é que nós podemos sequer ter perdão e ser aceitos por aquele a quem traímos? Então as pessoas perguntam-me, o que é que nós podemos fazer? E Pedro vai dizer, bem, vocês podem fazer algo. Se seguirem 2 mandamentos, receberão 2 bênçãos. Extraordinário. O que Pedro vai dizer, há uma forma de vocês serem redimidos e para isso têm que cumprir 2 mandamentos. E se cumprirem 2 mandamentos, terão 2 bênçãos na vossa vida. E os 2 mandamentos são arrependam-se. Primeiro, arrependam-se. Arrependam-se daquilo que fizeram, arrependam-se. Quebrantem-se diante de Deus, dobrem o joelho. O arrependimento, isso já estava a acontecer porque as pessoas estavam a ouvir, queriam saber como é que estava feito, tinham que rasgar o seu coração, já o estavam a fazer, e o mesmo é dito para nós, temos que rasgar o nosso coração. Se queremos ter as bênçãos de Deus, nós temos que rasgar o nosso coração em arrependimento profundo. Não com um sentimento que há algo melhor que nos é dado e se nós cumprirmos poderemos alcançá-lo. Primeiro, arrependam-se. E segundo, sejam batizados. No Novo Testamento não há a mínima hipótese de sequer haver a descrição de alguém que, sendo discípulo de Jesus, não é batizado. Não é concebível. O Novo Testamento não concebe isso. Quem acaba por conhecer Jesus, o passo natural é o batismo, porque é aí que se entra no povo de Deus. Quando se compreende a imensidão do amor de Deus, quando se compreende que Deus tem para nos dar o passo natural, segundo o Novo Testamento, seja qual for o livro, é o batismo. Então arrependam-se e sejam batizados, diz-nos o texto. Se seguirem esses 2 mandamentos, vai acontecer 2 coisas extraordinárias na vossa vida. O que vai acontecer são as 2 bênçãos. E essas bênçãos são mesmo extraordinárias. A primeira bênção é que receberão perdão dos pecados, ou seja o que for que fizeram no vosso passado. E agora podem pensar na vossa vida. Algo que vos anda a consumir. Seja o que for que fizeram no vosso passado. Qualquer coisa, amigos. Não terá mais poder sobre vós. Não terá mais poder sobre... Eu não sei... Vocês não sei se têm consciência que muito aquilo que nós fazemos é por culpa. Nós sentimos-nos culpados. Então permitimos ser pisados porque nos sentimos culpados. E às vezes até pisados por pessoas que não têm nada a ver connosco. Mas como nós temos um sentimento de autoestima baixa, nós deixamos que nos pisem. Porque sentimos que no passado houve algo que nos corroeu. Quando o pecado foi cometido contra nós, nós continuamos a permitir que isso se continue a propagar e mais do que isso. Nós vamos pegar no pecado que foi feito contra nós e nós vamos cometer exatamente o mesmo pecado com os nossos filhos. E o que o texto diz é, se arrependerem, se forem batizados, o passado não tem mais poder sobre vós. Não tem mais de viver assim. E a segunda bênção que vamos receber é o dom do Espírito Santo. É extraordinário, porque o que Pedro está a dizer àquelas pessoas é, vocês mataram a segunda pessoa da Trindade, mas podem receber a terceira. Vocês mataram a segunda pessoa da Trindade, mas Ele enviará o Espírito Santo, que estará onde eu já não estarei. Onde eu já não estarei. E esta bênção é extraordinária, porque o que Ele diz é, vocês nunca caminharam sós. Se cumprirem os mandamentos, quebrantamento de coração, arrependimento e batismo,
verdadeiro, expressão do amor de Deus, há duas coisas que vão acontecer naturalmente na vossa vida. Perdão dos pecados, não haverá mais passado a ter controle sobre vocês e caminharão segundo a vontade de Deus com o Espírito Santo em vocês, porque são o templo do Espírito Santo. E agora podemos ouvir um amém, por favor. Não simples. É que é mesmo simples. Nós complicamos muito. É extremamente simples. Nós tentamos arranjar mecanismos extraordinários, tentamos emendar com atividades, com show, com técnica, aquilo que a Bíblia diz que nunca vai passar da palavra. A palavra encarnada e dada-nos até nós, em Cristo Jesus. Isto é o básico da fé cristã. É o básico. Assim, como igreja, temos que começar por aqui. Se não começamos por aqui, esqueçam o resto. Esqueçam. Podemos parar tudo mesmo. Esqueçam os encontros durante a semana. Esqueçam orações mecânicas. Esqueçam. Se não houver quebrantamento e o desejo de pertencer ao povo, tudo o resto é para estrangeiro ver. Mas não tem a ver com a fé em Cristo. Porque a pessoa que seguimos certamente não é Cristo Jesus. E aquelas pessoas ficam tão animadas, ficam mesmo tão animadas, que elas seguem aquilo que Pedro está a dizer. Eles já se tinham arrependido, por isso é que vão pedir para saber o que é que podem fazer e a seguir são batizadas, dão o passo de batismo. Eu acredito que muitos de nós teríamos que dar, aqueles que foram batizados, que teríamos que dar um novo passo e dizer, no meu batismo eu realmente não sei o que estava a fazer. Foi emocional, foi porque toda a gente foi, mas eu não compreendia aquilo que estava a fazer. Porque quando há batismo, há novo nascimento. Batismo verdadeiro leva a novo nascimento. E o texto continua. Não sei bem entregar isto, não é? E o texto continua a dizer: ouçam, se vocês cumprirem o que eu vos estou a dizer, as promessas que eu hoje vos dou, de liberdade, de transformação, não são só para vocês. Dizer a promessa que é feita, se nós nos dispusermos a escutar a voz de Deus, é para nós, é para os nossos filhos, é para os que estão longe e é para todos aqueles que Deus quiser chamar. Ouçam, se nós formos obedientes, se nós agarrarmos as promessas de Deus, se nós formos obedientes aos mandamentos, as bênçãos que nós recebemos, não só para nós, elas vão fluir através de nós, para aqueles que estão à nossa volta. Vocês sentem que são transmissores da graça de Deus às pessoas que estão à vossa volta? Já vão responder como eu, às vezes sim, outras vezes não. Isto é porque ainda há caminho para ser feito. Há caminho para nos abençoarmos uns aos outros. É verdade que muitas vezes nós não sentimos que somos esses veículos de transmissão porque não há ninguém que faça isso connosco e nós estamos feitos um caco. Há momentos em que podemos sentir que nem sabemos como é que estamos ainda em pé, quanto mais ser veículos de transmissão de graça. E o texto hoje vai-nos falar da importância da igreja. Porque sem igreja não há cristianismo. Podem pegar nas vossas pernas e isolar-se no deserto ou no Alasca. Sozinhos e viver a vida assim. Podem até querer ter intimidade com o Pai e não todos não possam ter. Mas o cristianismo não é feito, não foi projetado para nós vivermos as vidas isoladamente. Porque o cristianismo foi feito para que o reino de Deus se expanda sobre a face da terra. Qualquer coisa que reduza essa vontade de sermos enviados ao mundo é um ato muito egoísta. Então precisamos uns dos outros. E aí voltamos
àquilo que falávamos no início. Quem seguimos nós? Quem segues tu hoje? Porque é tudo uma questão de escolhas. A decisão que tomamos hoje em relação a Cristo tem muito a ver com a decisão que nós tomamos em relação a tudo aquilo que nos é oferecido à volta. Hoje é fácil seguirmos tudo o que se passa nas redes sociais. E nós, na realidade, nós gostamos mesmo de comentários. Nós somos mexeriqueiros, já a força toda. É por isso que vemos um jogo de futebol de 90 minutos e depois vemos os comentários do jogo de futebol que duram uma semana toda. É por isso que temos comentários para as legislativas. 5 horas de comentários sobre aquilo que eles disseram. Porque nós gostamos é de mexericos. O que é que se diz sobre aquilo que é dito? Gostamos de ver a vida dos famosos e dizer, uau, um dia eu vou ter aquele carro. Um dia eu vou estar naquela praia a tirar aquela fotografia. Nós gostamos disso. Você gosta de ter a esperança de alcançar aquilo que acha que vai tornar a sua vida simples. Normalmente resume isso a dinheiro e aquilo que o dinheiro consegue comprar. Quem segues tu hoje? O que é que deixas que te inunda e que molde a tua vida? O último grito da moda? A série de televisão fantástica que está cheia de cenas, de episódios que apelam aos nossos sentimentos mais íntimos? Quem segues tu? A verdade é que diria que a maior parte daqueles que estão aqui hoje, se não a totalidade, sabe que a única coisa que nos pode dar paz nunca será encontrada a não ser em Jesus Cristo. O problema é que nós, mesmo sabendo isso, depois não conseguimos transformar o nosso pensamento naquilo que é a nossa ação e permitimos que tudo aquilo que não vem de Cristo continue a estar sobre a nossa vida e a ter poder sobre a nossa vida, e nós queremos o melhor dos dois mundos. O melhor daquilo que o mundo oferece e o melhor daquilo que Cristo oferece, e não é possível. Porque aquilo que Cristo tem para oferecer melhor está afirmado na rejeição daquilo que o mundo oferece e tem de melhor. É essa a proclamação de Pedro e dos apóstolos à igreja. Agora é verdade que nós muitas vezes não seguimos Jesus porque temos medo. O que é que vai acontecer se nós decidimos seguir Jesus de forma tão radical? O que eu vos dou é apontar para o texto bíblico. Os apóstolos, depois de Jesus morrer, enfiaram-se em casas porque tinham medo de ser mortos como Jesus, como o seu mestre tinha sido. Eles tinham medo de sair à rua, eles tinham medo de ser reconhecidos. O mestre tinha morrido, eles fecharam-se dentro de casa. E então houve a ressurreição. E quando houve a ressurreição, amigos, algo extraordinário aconteceu. Eles não tiveram só vontade de sair de casa, eles não tiveram medo de enfrentar reis, líderes religiosos, imperadores. Eles não tiveram medo de morrer, porque quase todos eles morreram de forma atroz. Porque sabiam que aquilo que iriam ganhar era muito maior do que aquilo que podiam sofrer neste mundo. Medo. É possível que tenhamos medo. E é por isso que temos que encontrar Jesus. Porque quando encontrarmos Jesus, iremos ver que a vida que está por viver neste mundo ou no outro é muito maior do que aquilo que podemos alcançar seguindo a nossa carnalidade. Foi isso que fez Pedro sair do seu canto escuro e ir proclamar diante de todo o povo que Jesus Cristo era o Messias e que eles o tinham morto. O povo judeu tinha entregue Jesus aos romanos para ele ser morto. E mesmo quando o puderam salvar, eles preferiram dizer, solta Barrabás e crucifica este homem. Mas Pedro não mensagem aqui disse, apesar de tudo, ele continuou disponível para falar. Mensagem de esperança, amigos.
Jesus morreu, mas ficou a igreja. A igreja humana e divina ficou neste lugar para nos dar a mesma esperança. A igreja é o local onde nós podemos crescer em fé e maturidade. E recorda que há 4 pontos essenciais para sermos igreja. E que nós temos que firmar a igreja nesses 4 pontos. Qualquer igreja tem que estar firme em pontos. São o ensino dos apóstolos. É verdade que o livro de Atos não nos diz qual é que é o ensino dos apóstolos para pessoas que já são crentes. Normalmente a totalidade dos discursos que nós temos são para pessoas que ainda não são crentes. O texto fala dos apóstolos a falar quase sempre para pessoas que não são crentes. E qual é que é esse discurso? Mas, por algum motivo, e eu acho que o motivo é bem claro, não nos é dito qual é que é o discurso, por exemplo, nas reuniões familiares. Nas reuniões das casas onde só estão crentes. E eu acho que o propósito é muito claro, é porque o discurso não era diferente. O objetivo, assim que há o ensino dos apóstolos, é nós recebemos o ensino e a partir daí irmos embora. Irmos fazer a mesma coisa com outros. A Bíblia não é feita para nós ficarmos confortáveis dentro de 4 paredes durante 40 anos a escutar a mesma coisa. O cristianismo não se firma nesse princípio. A partir do momento que nós somos tocados por Jesus, há um mundo inteiro para ser conquistado para Cristo. Então o ensino dos apóstolos na obra de Jesus. Ponto. É esse o ensino que deve continuar a ser proclamado. Por isso eu vos digo sempre, qualquer texto, se não conseguirem colocar Jesus no texto, não tentem levar esse texto para justificar o que quer que seja. Nem dentro nem fora na igreja. Jesus, a obra de Jesus, é a única que verdadeiramente nós somos chamados a proclamar. O segundo ponto onde devemos firmar a igreja é na comunhão. Sem comunhão não há igreja, como vos dizia há pouco. Uma íntima comunhão com Deus acaba por se manifestar obrigatoriamente numa íntima comunhão com os nossos irmãos. E a verdade aí, cada um de vós tem que dar essa resposta. Vocês conhecem os vossos irmãos? Tenham cuidado porque podem dizer, eu conheço o X, corro o risco de dizer o nome aqui da igreja, conheço tal pessoa, mas vocês na realidade não conhecem irmãos, já o conhecem só como amigo. A questão é, conhecem os vossos irmãos. Têm comunhão com os vossos irmãos. É porque a igreja, o Atos é muito claro, a igreja só é a igreja se nós tivermos comunhão uns com os outros, intimidade. A mesma intimidade que o filho tem com o pai, Deus diz que nós temos que ter com os nossos irmãos. O terceiro pilar é o partir do pão, a Santa Ceia. A Santa Ceia de forma grandiosa, avassaladora. E obviamente nós não podemos recordar com imagem clara a crucifixão e a ressurreição. Então o que recordamos é o mais próximo disso, que é a Santa Ceia. E como sabem, eu ainda tenho a esperança de algum dia fazermos a Santa Ceia todos os domingos, porque acho que é o ponto alto do encontro, é quando nos sentamos e partimos o pão. É o auge da comunhão. Ao nosso lado e chamá-lo de irmão. E por fim, a oração. Não aquela oração mecânica que nós já fazemos há 20 anos e que as pessoas estão à nossa volta já quase que dizem connosco porque nós oramos sempre a mesma oração. Não, uma oração de intimidade com o Pai. A oração, os povos de hoje tinham muitas orações. Só que Jesus veio dizer-lhe uma coisa que normalmente não havia, que era uma intimidade extraordinária. Jesus passou a tratar Deus por Abba, Paizinho, Pai querido. E é esse género de intimidade que nós somos chamados a ter nas nossas orações. Não orações mecânicas, não orações para encher horário de culto, não, orações de intimidade com o Pai. Porque por vezes uma grande oração é: Senhor, eu não sei o que tenho de dizer. Encher com palavras ocas.
São 4 pilares: ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. E agora vejam o extraordinário, porque vamos ver a seguir. É que se nós tivermos estes 4 pilares, algo extraordinário vai acontecer. Se esses pilares estiverem em nós, significa que a presença de Deus está entre nós e então vai surgir algo extraordinário. Nós vamos passar a ter temor. Um temor verdadeiro. Temor de saber que Deus está neste lugar, que nós não estamos aqui a fazer de conta, que nós não somos hipócritas, nós não temos outra face. Quando estamos quem nós somos verdadeiramente. Nós passamos a experimentar e a viver sinais extraordinários. Há quem ache que com os apóstolos acabaram os sinais extraordinários. Por aquilo que é possível ver na Bíblia, eu tenho dificuldade com essa visão. Estou presente, ativo e a fazer milagres e escolho pessoas para pensam. E pode ser pequenos milagres que nós já nem consideramos milagres porque a tecnologia evolui tanto que nós achamos que é só tecnologia, como pode ser grandes milagres e que nós dizemos foi sorte. Sorte, biblicamente, não existe. Quando os apóstolos lançaram as sortes para ver quem é que ficava, o que eles estão a dizer é colocaram nas mãos de Deus a possibilidade de saber quem é que iria substituir Judas. Não há sorte para o cristão. Há a ação de Deus na nossa vida. Mais do que isso, quando aqueles pilares são a união entre os crentes é visível. Podem realmente dizer que amam os vossos irmãos? Quase demasiado, que é uma palavra que nós usamos porque dentro da igreja soa bem, dizemos que amamos os nossos irmãos. É que amar verdadeiramente é o amor ágape. Isso é amor. O amor bíblico é esse amor. Então quando nós dizemos amamos os irmãos ou amamos a igreja, que género de amor é que nós estamos a falar? Porque se é esse amor, então glória a Deus por isso. Passa a haver um reconhecimento daquilo que nós temos não é nosso. E isso às vezes custa-nos, num mundo tão consumista como aquele que vivemos, achar que aquilo que temos é nosso. E a Bíblia vai nos dizer que nada daquilo que temos é nosso. É tudo dado por Deus e devia ser tudo colocado na obra de Deus. Sim, na obra de Deus, nas nossas famílias, na obra de Deus, junto àqueles que nos são portos, mas na obra de Deus. Não há possibilidade de dizer nós damos só uma porcentagem da nossa vida a Deus quando com Cristo o patamar daquilo que nós temos que dar a Deus subiu imenso. Que já não é só os 10% obrigados. A nossa vida deve ser toda dada para Deus. Mais do que isso, nós colocamos aqueles pilares em funcionamento. Nós passamos a repartir com todos os nossos irmãos que mais necessitam. E a palavra é com os nossos irmãos. É ver as necessidades e partilhar o que temos a mais. É estar mais tempo à mesa. Quando foi a última vez que convidaram pessoas para estar na vossa casa para partilhar Cristo? E quando digo partilhar Cristo, não é sentar à mesa para fazer estudos bíblicos. É para partilhar vida, onde Cristo se manifesta. E por fim, surge um verdadeiro louvor, porque tudo aquilo que está a acontecer é divino. É sagrado. Então há um louvor natural na nossa vida por tudo aquilo que está a acontecer. Se aqueles 4 pilares forem colocados em ação, isto é aquilo que acontece na vida dos crentes. Amigos, se a presença de Deus não nos moldar para estarmos perto uns dos outros, então nós não seguimos Jesus. Seguimos outra coisa qualquer, mas não seguimos Jesus. É que Deus convida-nos a partilhar a mesa, a hospitalidade, o cuidado uns pelos outros, a proclamação da verdade, trazer luz, reconhecer a nossa fraqueza, sermos vulneráveis. Porque se Ele não nos julga e já nos perdoa naquela cruz, realmente temos medo que as pessoas que estão ao nosso lado nos julguem. Sim, temos medo, mas é esse medo que nos molda depois a nossa relação com as pessoas, que devia ser de perfeita e total entrega.
O problema é que nós hoje não sabemos o que é comunidade. Nós temos um problema psicológico, vamos ao psicólogo. Nós temos um problema financeiro, vamos ao banco. Nós temos um problema laboral, vamos aos tribunais. Nós não sabemos o que é uma comunidade saudável. Uma comunidade no qual conseguimos falar às pessoas que estão à nossa frente aquilo que nos magoa, aquilo que elas fizeram de mal e depois crescer em conjunto. Estamos edificados em conjunto, nós não sabemos o que é isso. Quando partilhamos dentro da igreja, nos corredores da igreja, eu temo que partilhemos o mínimo possível para parecer, em relação àquilo que devíamos realmente partilhar, que é coração. Então nós não sabemos o que é comunidade e por isso temos tanta dificuldade em dizer sim, eu não me importo de dar tudo aquilo que eu tenho para a obra do Senhor. Eu sei que a roupa que tenho vestida não é minha, é do Senhor. A casa que eu tenho não é minha, é do Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Senhor do lugar. E nós somos apenas mordomos que Ele não coloca na rua, mas quer que os sirvamos. Era assim a igreja em Atos dos Apóstolos. Nós queremos métodos extraordinários para que a igreja possa ser algo extraordinário, mas ela já é extraordinária se nós fizermos o básico. E o básico é-nos dito na Bíblia o que é que temos de fazer. Podemos negociar porque temos medo do passo, de dar esse passo. Mas é só opção. As opções são nossas. Amigos, o mundo nunca vai mudar se não for através da igreja. E cabe-nos a nós ser voz profética. As instituições não religiosas provavelmente não vão mudar facilmente. Os nossos locais de trabalho não vão mudar. Mas a igreja, as nossas famílias podem mudar se nós continuarmos a ser voz profética. Se nós trabalharmos para que haja comunidade verdadeira, plena e total entre nós e através de nós. Cabe-nos a nós. E a última coisa que podemos desejar é andar-nos a enganar. Porque nós até podemos enganar o nosso irmão ou até as pessoas que vivem em nossa casa, mas Deus, amigos, não há forma. Não há forma. É como com os nossos filhos, quando sabemos que eles fizeram a asneira e eles escondem-nos porque têm vergonha. Nós sabemos o que é que eles fizeram. Amamos-los, amamos, mas o nosso coração fica completamente corroído porque eles não conseguem ter a vontade e o amor suficiente para dizer que é raro. Hoje, quero deixar-vos uma exortação e uma esperança. Exortação. Durante este tempo de Quaresma, vivam de forma simples e alegre. Optem por viver de forma simples e alegre. Se fizerem uma lista de quanto é que gastam em entretenimento, em roupa, em turismo, em moda, em lazer, em pequeno luxo, eu acho que vão descobrir porque é que acham que não conseguem ser dizimistas. Ou porque é que não conseguem ser generosos, que são dois mandamentos de Deus. Um é o dízimo e a seguir vem a generosidade. A generosidade não se mistura com o dízimo. Só começa a haver generosidade depois de haver dízimo. E se nós fizermos a lista de como é que nós vivemos, nós vamos conseguir descobrir porque é que não conseguimos fazer isso. A minha exortação não é que sejam dizimistas. Bem, essa é a exortação de Deus para todos nós. A minha exortação é que durante estes 40 dias possam viver de forma simples. Simples. Gastos controlados. E tudo aquilo que tiverem a mais, não peço que o transformem em dízimo, mas que o transformem em generosidade. Optem por viver de forma simples. Porque sabem, o texto vai nos dizer que se nós vivemos de forma simples, vai brotar em nós algo que provavelmente nós ainda não descobrimos, que é um louvor que nos enche a alma.
Nós cantamos, mas a nossa alma muitas vezes está calada, porque a única coisa que mexe é a boca. Então optem por ter, durante 40 dias, um estilo de vida simples e alegre. Não retribuam mal com mal, retribuam o mal com o bem. Cristo morreu para que nós pudéssemos retribuir o mal com o bem. Então, primeira exortação, optem por viver de forma simples e alegre. E agora a esperança. No início da igreja, depois de Jesus ressuscitar e ascender aos céus, as pessoas reuniam-se em casas e tudo isto acontecia num ambiente familiar, onde não havia separação entre homens e mulheres, entre crianças e adultos. Todos estavam presentes e testemunhavam aquilo que Jesus fazia. Nós, neste momento na igreja, temos durante a semana as quartas-feiras de oração e temos à terça-feira um encontro de homens e também um encontro da igreja. Mas o meu anseio, a minha esperança é que até ao final do ano possamos ter 2 ou 3 grupos familiares a funcionar, onde a nossa casa se abra para que haja hospitalidade, onde a nossa casa se abra para que haja partilha, quebrantamento, oração, para que possamos dizer nós conhecemos verdadeiramente. Nós não conhecemos só a máscara que usamos quando chegamos à igreja, nós conhecemos verdadeiramente. Nós damos a vida pelos nossos irmãos. Esta é a minha esperança. Queria partilhar convosco até ao final do ano. Nós possamos transformar os nossos cultos em pequenos cultos nas nossas casas, onde podemos orar uns com os outros, quebrantar-nos uns com os outros, ser vulneráveis e crescer em fé, para que assim possamos ser enviados. E aqueles que ainda não conhecem Jesus, os nossos vizinhos, os amigos, daqueles que nos são próximos, possam vir ao nosso encontro e possam ter a possibilidade de partilhar a mesa da hospitalidade. Amigos, iniciamos um novo caminho. E vamos falar sobre a igreja. Não aquela que nós temos, mas aquela que é projetada por Deus. Aquela que Ele anseia que nós possamos ter. Então, orem. Orem. Sei que às vezes é muita informação que passamos ao domingo, mas voltem a ouvir as mensagens. Elas, hoje, uma das possibilidades é escrever, mas cada vez escrevemos menos tiramos notas durante as pregações, mas voltem a ouvir, porque há muitas coisas que são ditas. E, como vos disse a semana passada, acaba cada um de vocês ver se é bíblico ou não é bíblico. Se não for bíblico, tem toda a liberdade de chegar ao pé de mim e dizer aquilo foi um bocado rebuscado. Agora, se é bíblico, amigos, está na altura de pôr em prática. Juntos, como igreja.